Senhor, nosso Deus, nosso Pai, vemos aqui, Senhor, apresentar o Teu servo, Senhor, que vai ministrar a Tua palavra em vossos corações, meu Pai. Usa o Teu servo, meu Pai. Abre as nossas mentes, o nosso coração para aprender muito mais de Ti, Senhor. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer o pastor Eliseu por esse carinho, por esse recebimento que dá a mim e a minha família. Deus continue abençoando essa igreja, esse ministério. Cada pastor, cada obreira do Senhor, cada vocacionado, cada líder. Que Deus possa abençoá-los cada vez mais, no nome santo de Jesus Cristo. Para mim é um motivo de alegria e felicidade ter essa oportunidade de estar aqui com os irmãos para poder repartir a palavra de Deus entre nós. Os irmãos podem se sentar, por favor? Meus amados irmãos, para continuarmos e concluirmos o assunto de ontem, hoje nós vamos meditar aqui na natureza que existe em nós. Na teologia, existe um estudo na teologia sobre a natureza hipotástica de Cristo. O que é a natureza hipotástica de Cristo? A união hipotástica de Cristo. A gente crê que Cristo tinha duas naturezas agindo nele. Ele era Deus, homem. O homem, Deus. Então todos nós cremos que havia duas naturezas agindo em Cristo. O Deus homem, o homem Deus. 100% homem, como alguns gostam de dizer, 100% Deus. Agora, sendo ele Deus, ele consegue administrar isto que não é fácil. Imagina, você tem uma natureza Deus e tem uma natureza homem. Mas Cristo foi perfeito em saber lidar com essas duas naturezas agindo nele. Agora, o que é mais espetacular é que a palavra de Deus nos dá uma informação que ele não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, de homem. Ele vence as tentações não como Deus, mas como homem. Por exemplo, na tentação do deserto, ele estava sendo atentado a ser homem em todo o tempo. Uma das motivos é que ninguém pode atentar a Deus, Deus por ninguém pode ser tentado. Então ele não estava sendo tentado como Deus, porque Deus não pode ser tentado. Portanto, ele está sendo tentado como homem. E toda a tentação do deserto, se você fizer uma análise aprofundada, você vai perceber que ele está sendo tentado na sua natureza de homem a ser Deus. Mas sempre lembrando que ele não usurpou ser igual a Deus. Tem as duas naturezas, mas aqui ele está sendo provado como homem. Deus há de ser provado? Como Deus vai ser provado? Como Deus pode ser tentado? Não, Deus não pode ser provado e Deus não pode ser tentado. É até uma brincadeira tentar a Deus. É até uma brincadeira tentar vencer Deus. Deus não é vencido e por ninguém pode ser vencido. Jesus, portanto, em todo o tempo estava atentado como homem. Como eu falei a noite de ontem, quando Satanás lhe propõe, transforma esta pedra em pão. Ora, Deus pode transformar a pedra em pão, mas Jesus não transforma a pedra em pão. Ele está sendo tentado ele está tentado como homem para transformar a pedra em pão, e o homem não transforma a pedra em pão. Quando Jesus não transforma a pedra em pão, ele me ensina como homem a não resolver os meus problemas sem depender de Deus
da palavra de Deus e do poder de Deus. Então ele está me ensinando que o meu lugar é como um homem dependente de Deus. E aqui nós falamos bastante ontem que nós somos atentados por Satanás a querer sair da posição de homens a sermos Deus. A tentação do Éden foi isto. A tentação do Éden foi deixar de ser homem e passar a ser Deus, ou pelo menos igual a Deus. Irmãos, o pecado é essa tentação. O pecado é uma ostentação de você sair da sua posição humana e querer ser mais do que isso e além disso. O homem em toda a história bíblica foi tentado e é tentado a sair da sua posição de homem, querendo ser ou ter atitudes e domínios de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele quer trabalhar justamente o inverso. Ontem também estava falando, e hoje eu quero tratar mais desse assunto, que Adão foi criado humano. Adão não foi criado anjo. Adão não foi criado um ser metafísico, ou seja, extra-humano. Adão foi criado humano, para ser humano, totalmente dependente e cheio e completo de Deus, mas humano. Mas o pecado, ele veio desumanizar o homem. O pecado te desumaniza. Você fica cada vez menos humano. Você não se importa com o outro, você não está nem aí com o outro, você quer passar por cima do outro, você quer ferir o outro, matar o outro, ter ódio do outro, ter raiva do outro, você quer se dar bem acima do outro, e aí vai. Todo pecado é você estar num estado de rebelião, querendo estar acima do que é te permitido estar. Todo pecado é querer algo a mais do que é permitido. O que tirou Adão e Eva do jardim? Querer o que não era permitido a eles. Quando eles quiseram aquilo que lhes foi negado, eles saíram do paraíso. Mas o que vai fazer o homem voltar ao paraíso? Negar aquilo que lhe foi negado. Se Deus não me deu isso, então eu não quero. Isto vai me fazer voltar ao paraíso. O homem vai retornar ao paraíso negando aquilo que Deus lhe negou. Mas o que tira o homem do paraíso? Querer aquilo que lhe foi negado. Portanto, meus amados irmãos, aqui agora há uma luta de duas naturezas. Do homem que há em nós, do velho Adão que há em nós, e do novo Adão, a natureza de Cristo querendo habitar em nós e agir por meio de nós. Olha que mistura. Olha que mistura. Martinho Lutero, ele tem uma frase famosa que corre nas redes sociais, no Facebook. Tem uma famosa frase dele que ele diz que ele achava que tinha matado o velho homem nas águas do batismo. E ele disse: eu descobri que o miserável sabe nadar. Ou seja, ele está confessando que vez, hora e outra, nascia o velho homem, ele estava se dando de cara com o velho homem, ele se surpreendia com a natureza adâmica que habitava nele, disputando com a natureza de Cristo, que também queria habitar nele. E é uma briga, a qual nós vamos ver alguém gritando na Bíblia: ah, miserável homem que sou. O apóstolo Paulo, ele falando do problema da velha natureza com a nova natureza. O problema da carne, que é a velha natureza, o velho homem, ou o homem exterior, como ele também diz, com o homem interior. O homem exterior corrompido pelo pecado, mas o homem interior alcançado pela graça e o Espírito de Deus. E ele dá um grito de gemido e dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Porque é uma briga, e você está no meio desta briga entre o Espírito de Deus e a carne, o velho homem que habita em você. E de vez em quando a gente se surpreende,
Porque esse velho homem sempre está nos pegando de surpresa. Sempre nos pegando de surpresa. E aí é onde vem a mistura bombástica, porque como eu disse ontem, somos homens imperfeitos a serviço de um reino perfeito. E nós se encontramos nesta briga, nesta luta da nossa natureza, do José, do eu José aqui dentro. O José tem uma briga para matar todo dia quem é de verdade o José. E aí tem uma natureza brigando com esta natureza velha, antiga, para que eu possa fazer as coisas de Deus, para que eu possa fazer as obras deste reino perfeito, sendo eu imperfeito. Olha a mistura bombástica que dá. E se nós não tivermos cuidado, uma hora dessa vai começar a borbulhar os problemas, as confusões, e a gente vai começar a ficar num negócio sem às vezes entender e saber o que fazer. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, para a gente entender um pouquinho mais isso biblicamente. Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus nos diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Esta palavra dissolução no grego, estou com uma Bíblia aqui em grego, original grego. Esta palavra dissolução no grego, ela no grego está lá como asotia. Asotia é um descontrole. Asotia é uma falta de freio. Então deixa eu interpretar aqui conforme o original grego. Não vos embriagueis com vinho no qual há uma falta de freio. Mas, ou seja, o contrário, o contraponto. Enchei-vos do Espírito Santo. Ao contrário de asotia, no grego o apóstolo Paulo usa a palavra encrateia. Encrateia, ao contrário de asotia, que é sem freio, encrateia significa freio, controle, domínio. Então aqui o apóstolo Paulo, ele já está dando um ensinamento das duas naturezas que habitam ou briga por mim e por você. Uma natureza sem freio e uma natureza que vem do céu para botar freio naquilo que a gente não consegue frear. E qual é essa natureza sem freio? O velho homem, o você de verdade. O velho Adão, que ora e vira e mexe, você se assusta, você se vê com aqueles velhos costumes, com aquela velha natureza, com aquela velha vida querendo brotar novamente em você. E escute, assim como eu disse na noite de ontem, aquela listinha que eu dei na noite de ontem para quem veio, que é uma lista bastante grande. Por exemplo, a lista que o apóstolo Paulo descreve também em Gálatas, falando das obras da carne, ou seja, do homem exterior, que é prostituição, avareza, glutonaria, idolatria. Irmãos, todas estas coisas estão na asotia, sem freio. Você, para ser idólatra, é daqui para ali. Você, para ter ciúme, é daqui para ali, porque é asotia, é sem freio isso em você. Você de si mesmo, você não consegue frear isto, porque isso é da carne, é de quem você é, da tua natureza normal. Você, para ter ciúme, é daqui para ali, porque você não consegue frear isso. Isso faz parte de você. Se não tiver uma ação do Espírito de Deus para te trazer encrateia, freio, você não consegue frear o ciúme, você não consegue frear a inveja, você não consegue frear idolatria, você não consegue frear dissensão, facção. E aí vai a lista. Você não dá conta de frear, porque isso é você no automático.
Ah, pastor, idolatria sim, idolatria é muito mais que dobrar diante de uma estátua de gesso, de madeira, de barro ou até de ouro. É muito mais. Pessoas dentro da igreja não enxergam como é amplo esse pecado da idolatria. Eu vou só te dar um exemplo. Hoje já passou aqui a oferta. Eu tenho certeza que Deus colocou no teu bolso a oferta que era para você colocar aqui hoje. Mas a gente tem um costume ali do Planalto, ali de Brasília. Quando a gente acha que só eles fazem isso, nós estamos fazendo também. Sabe o quê? Desviando verba. A verba foi destinada para uma causa, mas a gente tem o costume de desviar a verba para outra causa. Deixa eu te mostrar isso dentro da Bíblia. Quando Deus libertou o povo lá do Egito, antes deles saírem do Egito, Deus falou para Moisés: manda o povo bater lá na casa dos egípcios para pedir vasos de ouro, vasos de prata, cobre, e aí todas as coisas preciosas. E o povo foi, bateu na porta dos egípcios, e os egípcios, querendo que aquele povo sumisse da frente deles e fosse embora, começou a entregar riquezas para o povo de Israel. Portanto, antes deles irem embora, eles saíram de lá muitíssimos ricos, prósperos. Mas a pergunta legal é: aonde é que eles iam gastar tanto ouro? Aonde é que eles iam gastar tanta prata? Aonde é que eles iam gastar tanta coisa preciosa, se eles não tinham que gastar com carne, se eles não tinham que gastar com vestes, se eles não tinham que gastar com sapato, se eles não tinham que gastar com água, se eles não tinham que gastar com guarda-chuva para se esconder do sol calcicante do deserto, se eles não tinham que gastar com roupa quentinha, sendo que já tinha coluna de fogo para esquentá-los, se eles não tinham que gastar com bússola, sendo que a bússola na noite era a coluna de fogo e de dia era a nuvem, eles não tiveram que gastar com nada. Então aonde é que eles iam gastar tanto ouro e tanta prata? Aí a Bíblia vai nos revelar. Lá na frente, Deus vai fazer uma estratégia para a presença dele voltar novamente para o povo. Uma vez perdida lá no jardim do Éden, a presença de Deus vinha, e a presença de Deus estava e habitava com Adão. O homem usufruía da presença de Deus, mas esta presença foi perdida por causa do pecado lá no Éden. E agora o que Deus vai fazer para a sua presença voltar para o meio do povo? Deus vai se tabernacular numa estrutura num deserto para a sua presença voltar para o homem. Através do tabernáculo, a presença de Deus, uma vez perdida lá no Éden, volta para que o homem possa usufruir da sua presença. Então aonde é que ia ser gastado o ouro, a prata e as coisas preciosas? No tabernáculo. Quando Deus diz a Moisés: Moisés, vou fazer o tabernáculo, erigir o tabernáculo. Agora peça para o povo ouro, prata e as coisas preciosas para erigir o tabernáculo. A verba estava destinada, o ouro estava destinado, mas o povo, por causa de idolatria, desviou a verba. Aonde? Moisés ia subir no monte, ia demorar pouco tempo, e ele sobe ao monte. Mas o povo que não aguenta esperar em Deus é coisa da carne, é coisa de mim e é coisa de você, porque nós somos imediatistas, coisa da carne. A idolatria do nosso século é o imediatismo. A gente não aguenta esperar, a gente não aguenta esperar que Deus resolva o nosso problema. A gente quer resolver o nosso problema, e se o problema não é resolvido para agora, a gente começa a se coçar daqui e se coçar de lá, e começa a ter atitudes que não era para ter e ações que não era para ter. Como o povo é imediatista e eles acham que Moisés está demorando, o que eles vão fazer? Eles pegam o ouro que era para o tabernáculo, eles pegam a riqueza que era para o tabernáculo, eles desviam a verba no bezerro de ouro. Idolatria do imediatismo. E você pode dizer e pode achar que você é diferente daquele povo. Talvez.
Mas muita gente não é nem um pouquinho diferente nas nossas igrejas. Sabe por quê? Porque Deus te dá uma verba para você colaborar na obra dele. Deus te colocou na mão uma verba que era para você entregar para a obra dele, para o que ele tem que fazer, mas você desvia ela nos teus bezerrinhos de ouro. Eu não vou dar esta oferta hoje não, porque senão eu não vou comer o meu lanche de cada dia. Eu não vou dar essa oferta aqui hoje não, porque se depois eu não compro o meu sapatinho. Eu não vou dar esta oferta aqui hoje não, porque senão eu não vou lá e troco os pneus do meu carro. Deus te dá uma verba para você entregar para a obra dele, mas você desvia nos teus bezerrinhos de ouro particular. A idolatria é daqui para ali, sabe por quê? Porque isto é coisa da nossa natureza carnal, que vira e mexe, quer aparecer, brotar, e a gente se assusta. Meu Deus! A gente vira e mexe, faz com Martinho Lutero, que ele disse: achei que eu tinha afogado, matado o velho homem nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabe nadar. E você já se deparou várias vezes com esse velho homem aparecendo no pescoço, aparecendo com as mãos assim? Irmãos, esta é uma verdade que você não pode fazer de conta que não existe. Aquela lista que eu apresentei ontem, é a lista que o apóstolo Paulo apresenta das obras da carne. Aquilo é eu e você no automático. Nós não precisamos de força alguma para produzir aquela listinha da carne, porque isto é eu e você no automático. É assotia, sem freio. Eu não consigo dominar e você de si mesmo não consegue dominar. Mas então como a gente consegue dominar? Em crateia, sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus agindo na tua vida, você consegue dominar e frear a tua velha natureza. Muitas coisas que estão acontecendo nesse termo, nesse assunto de depressão, de um descontrole emocional, é por causa da falta de uma vida com Deus e de uma vida dominada por Deus. Esta é uma verdade que nós temos que encarar. Porque a velha natureza, ela está brigando, ela está encontrando lugar, e os nossos sentimentos da velha natureza começam a ficar agitada e desregulada, e a gente não consegue dominar esse negócio de nós mesmos, se não tiver uma intervenção de Deus na nossa natureza. Repare bem a palavra que o apóstolo Paulo usa: mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele não está querendo falar propriamente da bebida vinho. Ele está querendo usar o princípio de entendimento que quem está dominado pelo vinho, pelo álcool, tem domínio próprio, irmãos? Responde. Quem está dominado pelo vinho, pelo álcool, tem domínio próprio? Quem está dominado pelo vinho, pelo álcool, consegue se controlar? Consegue se dominar? Quem está dominado e possuído pelo vinho, pelo álcool, ele tem temperamento controlado? Sim ou não? Quem está dominado pelo vinho, pelo álcool, ele tem paz. Quem está dominado, controlado pelo álcool, ele tem bondade, tem amor, tem mansidão, irmãos. Aqui ele está apresentando uma vida sem freio. Não é nem mesmo uma pessoa que está bebendo vinho, é o princípio do entendimento. Se você não consegue se dominar, se você não consegue ter temperança das suas emoções, se você não consegue ter domínio de si mesmo, se você não consegue ter paz, bondade, amor, benignidade, você está vivendo uma vida dominada pelo álcool, pelo vinho. Não é propriamente a bebida, é o princípio do entendimento de quem está dominado pelo álcool, pelo vinho, não tem controle, não tem discernimento, não tem entendimento, não tem domínio das suas ações, não tem domínio de si mesmo. Você já se encontrou nessa situação de não conseguir se controlar, se dominar?
Você já se encontrou nessa situação das tuas emoções estarem à flor da pele, que você não tem controle nelas e sobre elas? Agora, o contrário também é verdadeiro. Como ele ensina o que é ser cheio do Espírito Santo? Ensinando o que não é ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a mente de vocês já foram lá numa passagem bíblica. E já estamos aprendendo aqui o que é ser dominado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Se ser dominado pelo vinho, pelo álcool, eu não tenho temperança, então ser cheio do Espírito Santo me dá temperança. Se eu estar dominado pelo vinho, pelo álcool, eu não tenho paz, então o contrário é verdadeiro. Ser cheio do Espírito, ou seja, dominado pelo Espírito, então eu vou ter paz. Se eu dominado pelo álcool ou pelo vinho, eu não consigo ter domínio próprio, então eu cheio do Espírito Santo, eu tenho domínio próprio. Se eu dominado pelo álcool, pelo vinho, eu não tenho paz, o contrário é verdadeiro. Ou seja, ele mostra uma antítese, uma tese e a antitese. Para eu saber o que é ser cheio do Espírito Santo, é só eu saber o que não é ser cheio do Espírito Santo. E isso vai trazer problema. A tua natureza sem controle vai te trazer angústias, perturbações, insônias, depressão e desejo de morte. Se a gente fazer uma pesquisa aprofundada dos textos de ontem, de todos aqueles que pediram a morte e de alguma forma tiveram um problema, se a gente aprofundar no texto, nós vamos ver que eles tiveram um problema de controle. Eles tiveram um problema de domínio da sua natureza. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe. E o apóstolo Paulo, então, ele vai trazer esse entendimento para nós e vai ficar bem claro tudo isso. Olhe para cá e redobre a sua atenção. Porque muitos problemas acontecem na igreja. Porque pastores e líderes têm tanto problema para a igreja. Se o pastor abrir um escritório para atendimento 24 horas, é capaz que todo dia, 24 horas, ele vai estar resolvendo problemas dentro da igreja. Problemas de disse-me-disse, problemas de um contra o outro, problemas de pessoas, e problemas, e ataques, e coisas sem fim que não acabam mais. Gente chegando angustiada, depressionada e de todo tipo de sorte. Se o pastor deixar um escritório 24 horas aberto, é capaz que ele vai passar as 24 horas atendendo pessoas com problemas dentro da igreja, pessoas querendo se pegar, pessoas querendo se bater, pessoas não querendo olhar para a cara da outra, e aí vai. Mas aonde mora o problema? Redobre a sua atenção agora, que eu quero te falar uma coisa. Eu creio num milagre bíblico na arca de Noé. Mas não porque o texto me diz a flor da interpretação, mas por inferência textual e um trabalho exegético de exame, eu vejo que aconteceu um milagre na arca de Noé, e esse milagre se deu na natureza dos animais. Olhe para cá. Aonde é que está escrito na Bíblia que Noé levou animais a mais para os carnívoros se alimentarem? Aonde é que está na Bíblia? Aonde é que está na Bíblia que Noé levou animais a mais para o leão se alimentar? Aonde é que está na Bíblia que Noé levou uns ratinhos a mais para a cobra se alimentar? Aonde é que está na Bíblia que Noé levou uma carniça para um urubu se alimentar? Porque eu creio que esses animais estavam lá. Aonde foi que a Bíblia descreve que Noé levou animais a mais para os animais carnívoros se alimentarem? Aonde? Por inferência textual, eu creio em um milagre. E qual é o milagre? Que os animais carnívoros voltaram a ser herbívoros. Por que voltaram? Porque lá no Éden era tanto os animais como o homem seria herbívoros.
Comeriam das plantas, comeriam das árvores, dos frutos, das sementes e das raízes. Por quê? Porque por causa do pecado houve derramamento de sangue. Se não houvesse pecado, nenhuma carne ia morrer, sangue não ia ser derramado. Portanto, o homem não seria carnívoro. E Deus criou as plantas para que o homem se alimentasse. Os animais não eram carnívoros. Lá na Arca de Noé, que é a restauração, onde tem a presença de Deus, só pode ter acontecido um milagre na natureza dos animais carnívoros. E o quê? Transformação de natureza. Agora eu quero que você me entenda. A igreja representa a Arca de Noé. E a Arca de Noé, se não tivesse acontecido a transformação de natureza no leãozinho, o leãozinho ia continuar devorando alguém. Se a transformação de natureza na Arca de Noé não tivesse transformado a cobrinha peçonhenta, ela ia continuar injetando veneno em alguém. Se lá na Arca de Noé não tivesse acontecido transformação de natureza na jararaca, ela ia continuar querendo engolir alguém. Se lá na Arca de Noé não houvesse transformação de natureza no lobo, o lobo ia continuar querendo estraçalhar o pescoço de alguém. Se não tivesse transformação de natureza lá no urubu carniceiro, ele ia continuar querendo carniça. E se não tiver transformação de natureza na minha e na tua vida, a gente não consegue ser igreja de Jesus Cristo. Porque o irmão leãozinho vai querer despedaçar alguém. Porque senão o irmãozinho jararaquinha vai querer envenenar alguém. Porque senão o irmãozinho, a irmãzinha carniceira vai continuar querendo carniça. Senão o irmão lobinho vai continuar sendo lobo. Senão o irmão que era ratinho vai querer continuar sendo ratinho. E a gente não consegue ser arca, não consegue ser igreja, não consegue ter convivência. E a gente vai viver numa briga e numa guerra. Mas aonde é a transformação de natureza, consegue ter paz, bondade, temperança, alegria, domínio próprio, e aí vai. O que Paulo chama de o fruto, não é plural, é o fruto do Espírito. E entenda uma coisa, é fruto do Espírito, não é fruto do José, não é fruto do Eliseu, não é fruto da Maria, não é fruto do Carlos, é fruto do Espírito. Portanto, não é mérito teu, é Ele em você. Porque Ele está em você, você consegue ter paz. Não é mérito teu, é fruto dele em você, é uma ação dele em você. Porque eu acabei de dizer tempo atrás, você não consegue se dominar. Você no teu natural é sem freio, só vai mostrar coisa ruim. Mas ele em você vai manifestar as qualidades nele na tua vida e vai segurar o leãozinho que você é, e vai segurar o lobinho que você é. Aquele crente, né, que veio lá no Nordeste, né, que gosta de rodar a baiana, e a mulher lampião, cabra macho, sim senhor, que quer pegar alguém pela garganta. E se você tiver sem a ajuda de Deus, pega alguém pela garganta mesmo. Mas quando o Espírito Santo estiver em você, ele te segura, ele te freia, para que a tua natureza não apareça e o Senhor seja glorificado na sua vida. Outra verdade a respeito desse assunto de suicídio, de abandono, de um descontrole, é que a natureza humana, ela está brotando por algum motivo. Porque nós vemos tantos homens de Deus passando por tribulações, perseguições tão sérias, mas a gente não vê eles querendo se matar. O cara pode até gritar, basta Senhor, é melhor morrer, mas você não vê ele querendo se matar. Você pode ver os camaradas sendo perseguidos para ser jogado na cova dos leões, mas não pense em se matar por causa de tamanha perseguição, aflição. Pessoas que são condenadas à fogueira, à arena de leões,
se continuar propagando o nome de Cristo. Você não vê que ninguém, agora vão me matar porque não aguenta essa vida. Pessoas que passaram terríveis tribulações, que pode até gritar, basta, Senhor, é melhor morrer. Mas você não vê ninguém querendo pegar uma faca para se matar. Você vai ver estas pessoas que diz uma lista em Hebreus capítulo 11, que passaram por aflições, passaram por perseguições, passaram pelo perigo do fogo, pelo perigo da boca dos leões, foram cerradas ao meio, mas você vai ver que ninguém delas tentaram se matar. Vai ver pessoas como nós vimos, que chega à beira de altos sintomas de depressão, mas nunca pensaram em se matar, mas tiveram uma intervenção de Deus, até quiseram fugir, mas houve uma restauração de Deus e se colocaram no caminho da vontade de Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Pedro, há uma evidência bíblica que o apóstolo Pedro, ele se sentiu tão inútil e tão imprestável para o serviço santo, que a Bíblia nos dá uma informação que ele voltou para a atividade, a profissão antiga. Ele voltou a pescar. Isso é um indício que aquele homem, por causa da traição ao seu Senhor, Pedro amava o seu Senhor. Mas qual foi o problema de Pedro? Pedro, ao invés de ficar lá embaixo, onde é para ficar, humildezinho, ele quis ser autossuficiente. Ele quis dizer assim, Senhor, eu vou contigo até a morte. A autossuficiência faz o homem sair da onde é para ele estar e querer estar muito lá em cima. Vou contigo até a morte. Mas nós sabemos o que aconteceu. Ele nega o seu Senhor. A evidência que ele se sente imprestável para o sagrado, para o santo, é que ele volta para a profissão antiga, tipo assim, eu não presto para mais nada, não sirvo mais para o ministério sagrado, eu traí o meu Deus, o Senhor Deus, e eu sirvo mais para quê? Deixa eu voltar para a minha profissão antiga, deixa eu viver. Volta a pescar. Quantas pessoas já não estão passando por um sintoma desse, sentindo imprestáveis para Deus? Que se decepcionaram, passaram por uma decepção, e quem sabe lá no seu íntimo, no fundo, se sentem imprestáveis para o santo, o sagrado, e talvez dizem, deixa eu trabalhar e vivendo a minha vida, porque eu decepcionei o meu Senhor. Só que tem uma coisa, Pedro não sabia, mas Jesus já estava preparando um encontro com ele lá na beira da praia, para restaurar aquele que tem um chamado. Se você tem um chamado, escute, Deus já está preparando uma curva de uma esquina, de uma estrada, de um lugar, para ter um encontro com você, um particular com você, e Ele vai te restaurar. Vai restaurar a tua vida, o teu ministério, as tuas forças, porque quando Ele te chamou, Ele já contava com as baixas. Ele já contava com as baixas. Quando Ele chama Pedro, Ele sabe quem é Pedro. Quando Ele chama Pedro, Ele fala, não, Pedro, você vai me negar, eu já estou contando com isso, já estou sabendo disso, você vai me negar, Pedro. Mas também Ele já está preparado um encontro lá na beira da praia, para restaurar esse homem de carne e osso, mas que Deus conta com ele para o ministério e para que a obra dos céus seja feita na face da terra, e assim Deus conta com você. E de novo, diante do grego, o português, infelizmente, ele não consegue traduzir o que o grego a língua grega é muito rica e o português não consegue traduzir com eficácia os originais, tanto do hebraico como do grego. Estou com a Bíblia aqui em grego e eu quero dividir com você em João, no capítulo
21, no versículo 15 à frente, é o momento que Jesus vai ter uma conversa com Pedro. Vai pegar Pedro na esquina para restaurar o seu ministério. No português, toda vez que Jesus pergunta, tu me amas? É tu me amas, tu me amas, tu me amas e tu me amas no português. Mas no grego não é assim. O grego é extraordinário, presta atenção. Jesus, ele vem até Pedro, e Pedro meio chateado, né? Porque agora vai acontecer um confronto. E ele chateado que ele vai reencontrar o seu Senhor. Pedro, ele diante de Jesus dissola, irmão, vai chegando já, sem meio termo. Jesus faz uma pergunta no português: Pedro, tu me amas? Mas no grego, Jesus está dizendo: Simão e Pedro, agaspa-me. Agaspa-me do verbo agapo, não é agape, agapo. O verbo agapo nem é amor incondicional, como o povo gosta de dizer. Ágapo é um amor que existe lá na glória, é um amor que existe lá no céu em Deus. Esse amor não existe aqui na terra e não é gerado por homens, só tem lá porque é um amor divino, é o amor de Deus. Você só pode ter o amor ágape se Deus colocar esse amor em você, mas você não consegue ter esse amor de você mesmo. E Jesus faz uma pergunta como se fosse assim: Pedro, tu tens o amor lá do céu por mim? Olha que Jesus pergunta: agaspa-me. Sabe o que Pedro respondeu? No português está escrito: te amo, Senhor. Não. No grego, no original grego, Pedro responde, ele desresponde na verdade. Porque ele fala: Curios, Senhor, Fileuze. Peraí, mas Jesus perguntou: agaspa-me? Ele responde: Curios, Fileuze. Fileus é o amor que o homem tem. Fileus é o amor daqui da terra que é gerado por homens. Mas só que Jesus está perguntando, eu estou te perguntando, você tem um amor lá do céu por mim? Agaspa-me? Pedro desresponde: Curios, Fileuze. Eu tenho um amor daqui da terra pelo Senhor. Jesus insiste como quem dissesse, não estou perguntando isso. Jesus de novo pergunta: Pedro, Simão e Pedros, agaspa-me? Pedro insiste respondendo: Curios, Fileuze. Ele desresponde de novo. Jesus está perguntando: agaspa-me? Você tem um amor divino lá do céu por mim? Pedro desresponde dizendo: Curios, Fileuze. Eu tenho um amor aqui da terra por você. Aí aqui no grego, Jesus inverte. É mais ou menos assim: beleza, então. Então quer dizer que Fileus-me. Então quer dizer que você tem um amor aqui da terra por mim? Pedro responde: talvez nem esse, Senhor, tu o sabes. Você poderia dizer: que ridículo, Pedro. Que crente mais ridículo você poderia dizer. Mas não. Ridículo foi quando ele disse na sua soberba: vou contigo até a morte. E a decepção foi grande. Ridículo foi na sua autossuficiência. E ele teve uma decepção bastante grande. Mas quando ele entra naquele requisito de humílatas, de humilde, de homem dependente de Deus, ele fala: Senhor, talvez nem esse amor da terra eu tenho por você, e tu o sabes. Pedro se coloca no lugar devido, de dependência de Deus. E a gente já sabe o que a história revela. Diante da morte, e pior morte naquele tempo de cruz, Pedro olha para a cruz, diante dos seus inquisidores, e diz: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E a história diz que ele morreu de cabeça para baixo numa cruz. Aquele homem autossuficiente tem uma decepção e frustração, mas aquele homem que se coloca no seu lugar, ele consegue encarar a morte terrível. Por quê? Se colocou no lugar de baixo, de humildade.
Meus amados irmãos, é a hora que a natureza divina age na nossa natureza, quando nós se rendemos, quando nós se entregamos dizendo: Senhor, eu sou homem, Senhor, eu sou carne e osso, e tu sabes que uma hora eu estou assim, outra hora eu estou assim, tu sabes que uma hora que eu digo que eu sou o teu servo, o teu ungido, tu sabes que tem hora que eu falo que eu vou passar por cima, mas tem hora que eu estou pior do que uma mosca, estou pior do que uma formiguinha da fé. Tu sabes que eu não dou conta de me dominar. Tu sabes que eu não dou conta de apaziguar esta coisa. Olha, Deus, tu sabes se eu não tiver a tua ajuda, eu pego aquela irmã ciclana pela garganta, eu pego aquele pastorzinho baixinho que acha que é cabra macho. Ah, irmão, você de si mesmo não dá conta de segurar, mas quando você se entrega a Deus, confessando que tu és carne e osso, é aí que você se torna verdadeiramente espiritual, porque o Espírito de Deus domina a tua natureza, e você consegue vencer-se. E você consegue ver, enquanto você viver nessa tua autossuficiência de sou servo de Deus, ungido do Senhor, tem uma natureza forte e etc e tal, como Pedro, você sempre vai encontrar decepções e frustrações, angústias, problemas sérios da tua alma que te levarão a depressões, a angústias, insônias, tristezas da alma. Davi, uma hora explodindo de fé, outra hora o mais vil dos pecadores. Uma hora um adorador em potencial, outra hora o mais vil dos homens. E a gente vê uma inconstância em Davi. Uma hora Davi está lá em cima, outra hora Davi está lá embaixo. Uma inconstância em Davi. E essa inconstância estava em sua alma, porque a alma é inconstante. A nossa alma é inconstante. Parece que Davi pega uma cadeira, pega duas cadeiras, coloca uma cadeira aqui, pega outra cadeira para ele, se assenta. Parece que ele coloca a alma dele sentadinha assim, conversa. Porque se aquieta dentro de mim, minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus e Ele te ajudará. Essas inconstâncias estão na alma. A alma é como a onda do mar que vai e vem, vai e vem. Uma hora eu tenho fé, outra hora não tenho fé. Outra hora eu sou Elias, outra hora eu sou pior do que Judas. Uma hora eu estou louvando, uma hora ninguém desta vida tira um glória a Deus da minha boca. Uma hora eu quero estar na igreja, outra hora eu quero estar no mundo. Uma hora eu glorifico a Deus, outra hora eu praguejo o mundo. Já aconteceu com você essa inconstância? Aconteceu com Davi também. Aconteceu. E aonde é que explode esse tormento da alma de Davi? Salmo 51, se eu não me engano, versículo 10. No Salmo 51 ele grita um clamor extraordinário. Ele grita, Bara Elohim. Estou falando no original. Verbo bara é o verbo criar. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no original hebraico está escrito Bereshit bara Elohim. Bereshit, no princípio, bara, criou, Elohim, Deus. O verbo bara é o verbo criar. E esse verbo só pertence a Deus. Mas ninguém pode usar esse verbo bara. Por quê? Porque criar do nada, só Deus. Criar do zero, só Deus, mas ninguém cria do nada. Mas ninguém cria do zero. Portanto, o verbo bara é verbo pessoal do Deus vivo. Mas Davi, no Salmo 51, versículo 10, está gritando, cria em mim, ó Deus, bara ho Elohim. Porque ele está usando o verbo bara, que é o verbo criar do nada, fazer existir do nada. Davi está confessando um problema sério que ele tem. Qual o problema sério que ele tem? Quando ele diz, cria em mim do nada um coração puro e um espírito reto. Ele está confessando que não tem coração puro. Ele está confessando que não tem um espírito reto. Espírito reto ali quer dizer constante,
Ele está confessando que era inconstante. Ali ele está querendo falar de constância. Ele está confessando: Deus, não existe a partir de mim coração puro. Deus, não existe a partir de mim uma constância. Uma hora eu estou assim, outra hora eu estou assim. Outra hora eu estou adorador, outra hora eu estou pior dos pecadores. Uma hora eu sou o melhor dos homens, outra hora eu sou o mais vil dos homens. Não existe pureza no meu coração a partir de mim. Não existe uma constância a partir de mim. Cria em mim o que não existe em mim. Cria em mim o que só o Senhor pode fazer existir. Ai, irmãos, esse clamor é extraordinário. Cria em mim, ó Deus, o que não existe em mim. Cria em mim, ó Deus, o que só o Senhor pode fazer, que não existe. Um coração puro em mim e uma constância, um espírito reto. É problema da nossa natureza, é problema da nossa alma, é um problema do eu, José, é um problema do você verdadeiro, do eu, do você. Esse é um problema da nossa natureza, que vira e mexe explode, e explode em depressão, e explode em angústias, e explode em insônias, e explode em problemas existenciais. Mas quando você entra naquilo que nós falamos ontem, na humildade, quando você se colocar lá onde é que você foi criado para estar, quando você fazer a tua parte e deixar Deus fazer a dele, então a tua natureza será controlada por Deus. As tuas emoções serão controladas por Deus. Aquilo que você não tinha freio, aquilo que você não conseguia frear, agora vai haver uma ação dele, mérito dele em você, que vai conseguir frear esse velho homem que você é, essa velha pessoa que você é. Você vai começar a viver diferente. Deus, eu estou com vontade de pegar pelo pescoço aquela irmã que me olhou de cara feia. Ai, Deus, eu quero pegar pelo pescoço aquela fulana. Você de si mesmo não tem freio, você ia pegar mesmo. Mas com o Espírito de Deus agindo na tua natureza, ele vai lá: calma aí, rapaz. Quem manda aqui sou eu. Aquieta aí, mulher. Calma esse negócio aí. Você começa a ter freio, domínio, temperança, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão. E não é mérito teu, porque você não tem mérito, você não consegue frear. É mérito dele, porque é fruto do Espírito, não é fruto teu. É ele em você. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo pode melhorar, diga amém. Só Deus pode controlar o leãozinho que existe dentro de você. Só Deus pode controlar a cobrinha que existe dentro de nós. Só Deus pode controlar essa destemperança de emoções e sentimentos que você está vivendo ou está passando. Deus, eu não consigo perdoar. Está faltando uma coisa: ser cheio do Espírito Santo. Porque senão você não vai perdoar mesmo. Não é de você o perdão, é de Deus. O perdão não provém do homem. O perdão provém de Deus. Você só vai conseguir perdoar se houver uma ação dele em você. Se você consegue perdoar alguém, não é mérito teu, é ele em você. É ele na tua natureza, é ele na tua vida, é ele te dando condições para você vencer, é ele dominando a tua natureza para que você não venha se perder. Deus está aqui para restaurar a tua vida. Ele está aqui para restaurar o teu ministério. Ele está aqui para restaurar as tuas forças. Eu olho também para Abacuque. Abacuque, capítulo 3.
ele também faz um clamor extraordinário. Lá no hebraico, ele usa uma palavra, quando ele diz, aviva, ó Senhor. Esta palavra aviva, lá no hebraico, no original do hebraico, ele está usando um verbo de intensidade. Um verbo de intensidade. Como é que é isso? A palavra aviva está dentro de um verbo de intensidade. É como se ele fizesse um clamor intensivo. Aviva! É um clamor muito intensivo. É como quem dissesse assim, Deus, se o Senhor não vier intensivamente nesse meio que eu estou passando, que nós vamos passar, a gente não vai aguentar. A gente não vai vencer. Ele está fazendo um clamor intensivo. Era como quem clamasse assim, Deus, venha intensamente nesse meio. Aviva a tua obra no meio. Venha intensamente nesse meio. Porque eles iam passar pelo cativeiro. Eles iam passar por terríveis coisas do cativeiro babilônico. E Deus falou, vai passar. Deus não ia livrar eles do cativeiro babilônico. Deus decretou o cativeiro babilônico, eles iam passar. E ainda disse, o meu justo ainda vai ter que viver pela fé. É no cativeiro que Deus está falando. Eu não vou livrar vocês do cativeiro. E ainda vai ter que viver pela fé. E se recuar, não tem prazer. Tem hora que Deus te propõe a passar pela luta. Tem hora que Deus te propõe a passar pela tentação do deserto. Lembre-se que Jesus foi tentar no deserto e foi o Espírito do Senhor que levou ele lá. Propôs a Jesus ser tentado no deserto. Tem hora que Deus vai falar assim, não, você vai passar por isso e ainda vai ter que passar pela fé. E se recuar, a minha alma não tem prazer. Aí você tem que clamar, então Senhor, venha intensamente, senão a gente não dá conta. É essa a tua posição. É esse que deve ser o teu clamor. É essa que deve ser a tua verdade de lá de baixo, de humílatas, de humilde, de homem. Saber até onde dá, saber até onde vai e deixar que Deus faz a sua parte para nos dar vitória. Sermos sinceros, sermos verdadeiros. Tem gente que tem a cara de pau de dobrar o joelho e orar para um Deus que tudo sabe e tudo conhece, que vê a mente, o coração e os rins, e ficar fazendo de conta que Deus não está sabendo. Não vou nem orar isso aqui para Deus não saber. Não vou nem tocar nesse assunto aqui. Você tem a cara de pau de fazer isso diante de um Deus que tudo sabe e conhece? Rapaz, é melhor falar tudo de uma vez, porque ele sabe mesmo. Ele já sabe. Mas tem gente que toma uma atitude de Deus e coloca Deus numa posição de homem, de um mero mortal, que não sabe de nada, que não está sabendo de nada, até na oração. Não vou nem falar isso aqui, não vou nem tocar nesse assunto. Rapaz, dá uma vergonha, Deus sabe, Deus conhece, Deus está vendo. Qual que é o melhor? Abra, rasga, coloca no altar, joga diante dele, porque ele tudo sabe, tudo conhece. E quanto mais verdadeiro você for diante de Deus, mais cura de Deus para a sua alma, mais cura de Deus para a sua vida, mais saúde para o seu ministério, mais vida de Deus para o teu ministério, mais renovo. Nós vimos uma pesquisa ontem que uma grande quantidade de pastores só leem a Bíblia na hora no dia que vai fazer o sermão. Ou seja, a Bíblia já não é fonte mais de renovo, de inspiração. E quanta gente não tem mais um renovo particular na sua alma e na sua vida espiritual. Renovo particular. Mas tem muita gente botando culpa na igreja, no louvor, no pregador, e aí vai. Eu não vou mais na igreja, por quê? Porque a igreja não me enche, a pregação não me enche, o louvor não me enche, eu saio vazio. A culpa é só tua. Você faz tempo que não bebe da fonte, você mesmo, você está dependendo dos outros. Você não vai lá na fonte e bebe.
Você está precisando que eu encha um copinho e dou na tua boca. Você está precisando que o pastor enche o copinho e vai lá, toma aqui, meu filho, bebe. Vai na fonte, rapaz, bebe na fonte. Uma fonte esgotável, uma fonte que não para de jorrar, uma fonte que não tem fim, uma fonte que se você beber dia e noite, noite e dia, ela vai estar lá jorrando para você beber. Se a tua vida está seca, se a tua vida está vazia, não é culpa do pastor, não é culpa da tua mãe, não é culpa do missionário, não é culpa da igreja, não é culpa do louvor, é tua culpa. Mas assume, faça como Pedro e ele vai mudar a sua vida. Assume, rapaz. Para de jogar a culpa nos outros. A culpa nesse casamento é da minha mulher. A culpa nesse casamento é do meu marido. A culpa nessa história dos meus filhos é do mundo todo. É do diabo, é dos demônios. Não, é tua. Está faltando vergonha na cara para assumir e gritar: Bar Elohim, cria em mim o que não existe em mim. Para de tacar a culpa no outro. Assume. Qual é a síndrome do homem caído? A síndrome do homem caído, exemplo lá no Éden. E aí, Adão, o que aconteceu? Foi a mulher que tu me deu. E aí, Eva, o que aconteceu? A serpente que tu criou. E se a serpente tivesse mais alguém, mas ela olha e fala: ih, sobrou. A síndrome do homem caído não assume o erro, não assume o problema, joga no outro. Mas a síndrome do homem restaurado é: Deus, foi eu pequei contra ti. Bar Elohim, cria em mim o que não existe em mim. Isso restaura a alma. Isso traz fonte de água viva. No livro de Levíticos existe uma lei extraordinária. No livro de Levíticos. Levíticos 24, se não me falha agora a memória. Levítico 24. Eu disse aqui para vocês que Deus, ele criou os meios, o mecanismo da presença dele voltar para o meio do povo. Não foi o povo que trouxe a presença de Deus, mas Deus fez o meio da presença dele voltar por meio do tabernáculo, primeiro no monte. A presença de Deus volta de novo no monte, mas está lá em cima e ninguém pode tocar, não pode nem relar no monte. Então Deus está lá em cima e está distante. Aí Deus, para não matar o povo, ele fica lá em cima. Só que ele quer estar mais perto do povo. Mas como é que um Deus 3 vezes santo vai estar perto do pecador? Vai matar o pecador. Daí o que ele faz? Ele se tabernacula lá dentro do tabernáculo e ainda coloca um tapetão para não matar o homem. É graça de Deus, para a presença dele voltar para o meio do homem. Olha que... Isso não é extraordinário, irmão? Um Deus tão grande. Você tem ideia qual que é o tamanho do teu Deus, por acaso? Tem ideia? Você não tem ideia, rapaz. Eu vou tentar te dar uma ideiazinha de qual que é o tamanho do teu Deus. Hoje, antes da meia-noite, você vai sair daqui, vai pegar um punhadinho de areia na tua mão, o que caber na palma da tua mão, você vai levar para casa, antes da meia-noite. Você vai levar esse punhadinho de areia lá para tua casa. Você vai colocar na tua mesa. Antes da meia-noite, é para você contar 1 a 1. 1, 2, 3, 4... Calma, nem ficou difícil, tá dando risada? Calma. 5, 6, você vai contando. Depois, você vai dar nome para cada grãozinho de areia. Fulano, Bertano, Ciclano, tal. Vai dar nome para todos eles, mas ainda não acabou. Antes da meia-noite, embaralha todos os grãozinhos e chama cada um pelo nome. Antes da meia-noite, ok? Você está achando isso difícil? O Deus da Bíblia diz que ele chama cada uma das estrelas pelo seu nome. E a ciência acabou de falar que existe 4 vezes mais estrelas no universo do que todo grão de areia que existe aqui na Terra. E a minha Bíblia diz que o meu Deus chama cada uma pelo seu nome. Isso é Deus. Olha o tamanhozinho desse Deus. A ciência fala que esse universo tem não sei quantos trilhões de
anos-luz. É coisa que a tua cabeça não consegue nem imaginar, de tão grande que é esse universo. Sabe o que a minha Bíblia diz? O Deus da Bíblia mediu o universo com a palma das suas mãos. Olha o tamanho do seu Deus. Esse Deus tão grande, sabe o que fez? Se enfiou dentro de uma estrutura no deserto para voltar a sua presença para o homem usufruir. Olha que humildade. Olha um Deus desse tamanho, dessa grandeza, que mede o universo com a palma da sua mão, humildemente para a presença dele voltar e o homem ter contato de novo, se tabernaculou numa estrutura no deserto. Isso é Deus. Sim ou não? Ele que traz a presença. O homem não fez nada para trazer a presença. Na verdade, o homem só fez para não ter a presença. Agora, tem um mandamento. Para manter a presença, está no simbolismo do candelabro, menorá. Qual? Tinha que ter azeite no menorá, no candelabro, e tinha que ter luz. Literalmente, a luz no tabernáculo, no Velho Testamento, significava presença de Deus. Era literal isso. Significava a presença de Deus. Aí, Levítico 24 fala como é que tinha que funcionar esta luz que significa a presença de Deus. A Bíblia vai nos mostrar coisa extraordinária. É Deus que trouxe a sua presença, mas a responsabilidade do homem manter a presença dele. Como? Através do azeite para ter luz no tabernáculo. É extraordinário. O mandamento é que os filhos de Israel batam azeite, tragam azeite de casa batido e puro. E qual que é o dever dos sacerdotes? Pegar o azeite e fazer a lâmpada continuar acesa. O sacerdote tem o seu dever e o povo tem o seu dever. E não é transferível. É intransferível os deveres. O povo tem que trazer azeite batido de casa e puro, e o sacerdote tem que manter a luz acesa. E luz acesa é presença de Deus. A minha mãe saía de casa e deixava uma luz acesa da casa da cozinha. Falava, mãe, para que a senhora está deixando a luz acesa? É para mostrar que tem gente em casa. Luz acesa, tem gente em casa. No tabernáculo, luz acesa, presença de Deus. Luz apagada, sem presença de Deus. E quem é que tinha que manter a luz acesa, a presença de Deus? O povo e o sacerdote. Mas só que funções intransferíveis. O povo batia o azeite de casa e trazia puro, e o sacerdote mantinha a luz acesa. Deixa eu te falar uma coisinha agora. Você fica botando culpa em pastor. Você fica botando culpa em louvor. Você fica botando culpa em pregador, que você está sem presença de Deus. É você que não está fazendo a tua parte. Você não está batendo azeite em casa. Você não está trazendo azeite de casa, batido, puro. Porque aqui dentro a gente mantém a luz acesa. Mas o azeite a gente traz é lá de casa. Olha aí pro teu irmão, trouxe azeite de casa? Ou você está esperando azeite aqui dentro? Aqui dentro não brota o azeite, porque a lei traz azeite de casa, batido e puro. E tem gente que está esperando azeite dentro da igreja. Toma vergonha, rapaz. Faz a tua lição. Está vazio? É porque não está fazendo a lição dentro de casa. Está com a vida seca? É porque não está fazendo a lição lá em casa. Traga azeite puro e batido, e você vai ter presença de Deus aqui na igreja. E fica botando a culpa nos outros. Eu vou para a igreja vazio e volto vazio. É claro, você não trouxe nada. Você está esperando o pastor encher um copinho e... Não, ele não tem tempo para falar mais disso, porque o tempo se avançou. O pastor um dia me trazer só para pregar essa pregação, a gente volta. Para eu mostrar qual que é a tua parte de manter a presença de Deus, e qual que é a parte do ministério de manter a presença de Deus.
Faz a tua parte. Para de culpar os outros. Faz a tua parte. O azeite é batido, rapaz. Batido. É no esforço, é na luta, é no suor, é batido. Não espera ter presença de Deus de graça, não. Não espera ter presença de Deus facinho, não. É batido, é esmagado, é forçado. Você quer a presença de Deus? Aprenda que o dever é feito dentro de casa e não vai ser fácil. E tem mais, não é misturado, é puro e de oliveira. Mas é o teu dever, e é dever pessoal e intransferível. Não adianta transferir para o outro. O pastor tem um dever de trazer a presença de Deus para eu sair cheio. Toma vergonha, vai aprender Bíblia, porque é teu dever trazer azeite de casa. Amém? Mas se a gente aqui for humílatas, homem humilde, e rasgar o verbo como Davi, como Pedro, como Abacuque, o Senhor transformará a minha e a sua vida. Amém? Se coloque em pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé, em nome do Senhor Jesus. A gente não tem mais tempo, senão a gente passava aqui até meia-noite mesmo falando a respeito desse tema. Eu quero convidar os irmãos aí que possa a gente cantar um hino aqui em nome do Senhor Jesus. Vocês podem vir aqui? A gente pode cantar aquele hino: que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Você quer buscar a presença de Deus? Você quer buscar restauração para a tua alma? Vem aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Pastor, pastora, obreiro, missionário, levita. Você está precisando de regar a tua alma com a presença de Deus. Vem aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Mas eu não quero te convidar para você ficar aqui à frente parado olhando para mim. Lembre-se, não é eu que tenho que dar a aguinha para você beber, é você que tem que buscar na fonte. É você que tem que beber na fonte. É você que bate o azeite. É você que produz o azeite. Se você vier aqui à frente, venha convicto de buscar, de clamar, de abrir o coração. Se você sentir de joelhar, ajoelhe. Se você sentir ficar em pé, fique. Se você tiver lágrimas, que as lágrimas corram no seu rosto. Se você tiver algo para falar com Deus, fale aqui agora. Fale: estou deprimida, estou angustiada, estou depressionada, decepcionada, estou frustrado. Fala o que você tem que falar para Deus, porque é hora, é agora, é o momento que Ele falou tanto com você e você tem muito para falar com Ele. Santo e para Ele. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Vai orando, vai orando, vai orando. Eu provei e vi o mais doce. Vai orando, irmãos. Oh, Espírito Santo, ao meu ser, a vergonha desfaz. Oh, sua presença. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor. provei e vi o mais doce amor. Vai orando, vai orando. Desentope a tua alma. Desentope a tua alma. E a vergonha Desentope esse monturo deste poço. Tentaram montuar destroço dos poços de Isaac. E talvez a tua alma está entupida, o poço da tua alma está entupido. Desentope e vai jorrar água viva. Espírito, és bem-vindo.
Senhor. Santo Espírito, Oh, Espírito Santo de Deus, vem cura nossa alma, cura o nosso ser, nos ajuda a vencer a nossa natureza, nos ajuda a vencer as baixas emoções, nos ajuda a vencer as angústias, a depressão, o que nos empurra para baixo. Nos ensina, Senhor, a depender, a confiar no Senhor. a glória, Senhor. Deus, olha para o teu servo, olha para a tua serva. Arranca essa angústia na alma, arranca esta angústia do ser, desentope esta alma que está entupida, Senhor, de tanta coisa. Esse poço entulhado, como entulhar o poço de Isaac. Desentope esse poço para jorrar água viva, brotar água viva do interior desta pessoa. Ó Deus, cura esta alma, este ser ferido, esta alma ferida, decepcionada. Pessoas que passaram por decepções, frustrações, angústias. Cura esta alma, esta ferida, meu Deus. Ajuda este homem a cumprir o seu ministério. Ajuda esta mulher a cumprir o seu ministério. Talvez há aqui pessoas que nem se acham mais, que prestam para o sagrado, para o ministério. Mas restaura esta vida com poder e glória, assim como o Senhor restaurou Pedro, assim como o Senhor restaurou Elias. O Senhor chamou Elias para sair para fora da caverna. O Senhor disse para Elias: sai para fora, Elias. E o Senhor está chamando pessoas para sair para fora agora. Tira esta alma, Senhor Deus amado, desta prisão, desta angústia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Espírito Santo de Deus te ajude, e que você possa ter o mesmo sentimento que o meu, de pedir para Ele: me ajuda a não te atrapalhar, porque a gente costuma atrapalhar Deus. Me ajuda a não te atrapalhar. Quando eu estou pregando, eu oro: Deus, me ajuda a não te atrapalhar a falar com o teu povo. Eu oro: Deus, me ajuda a não te atrapalhar a fazer aquilo dali. Deus, me ajuda a não te atrapalhar a querer tomar aquela situação na minha mão. Me ajuda a não te atrapalhar, só colaborar. Eu tenho que colaborar. É um mistério bíblico. O Deus Todo-Poderoso vai fazer, mas só que Ele conta comigo, rapaz. É extraordinário para mim esse negócio. Quem é que pode matar Jesus? Sendo que Jesus vai morrer na cruz, e nenhum homem, nenhum exército vai matar Jesus, porque o Pai vai entregar o seu Filho. Então nada e ninguém poderia matar Jesus. Só que um anjo chega em José e fala: José, corre, foge, estão querendo matar o menino. Como é que vai matar quem não morre? Não, Deus está querendo José participar. Quem é que fez o milagre dos pães e dos peixes? Quem é que multiplicou pão e peixe? Mas quem Ele manda entregar os pães e peixes? Os discípulos. Ele faz o milagre, mas Ele manda a gente entregar o milagre. Rapaz, o Deus Todo-Poderoso conta comigo e com você. Você imaginou? Ele quer te erguer, quer te levantar, quer te tirar do poço. Ele quer desentulhar o poço para brotar água viva no teu interior. Você foi entulhado por tanta coisa. Talvez a tua alma está entulhada por decepção, por angústias e a tua alma ficou entulhada. Mas Ele quer desbloquear esse poço para jorrar fonte de água viva no teu ser. E como é que você vai desentulhar? Sendo o mais verdadeiro e sincero possível.
Quanto mais você desnudar a tua alma para Deus, mais de Deus você vai ter. Quanto mais homem, apóstolo Paulo, santo homem de Deus, e falava: sou o maior dos pecadores. Não é que ele vivia pecando? Não. É o desnudar da alma do sentimento de ser homem incapaz, fazendo uma obra divina. E isso lhe fazia ser um homem usado por Deus. Se a gente cair nessa besteira de querer ser mais um Deus, a gente vai disputar com ele. Se a gente cair nessa besteira de querer ser anjo, ele não contou com anjo, ele contou com homens para fazer a obra dele. E quanto mais homem, mais usado por Deus. Amém? Deus os abençoe. Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe o pastor desta igreja. Deus abençoe esse ministério. Em nome de Jesus. Agradeço. Em nome de Jesus. Ó Deus, toma o teu servo em tuas mãos. Toma a sua esposa, seus filhos em tuas mãos, dando graça e misericórdia, derramando suas fontes de água viva, de renovo, dando força para o teu filho caminhar e vencer. Tu és o Deus presente, tu és o Emanuel, tu és aquele que está conosco. Ajuda o teu filho nas suas dificuldades, nos seus problemas. Guarde e defende a sua esposa, guarde e defende os seus filhos dos ataques do inimigo e dos ataques de pessoas incompreensíveis também. Ajuda a cumprir cabalmente o teu ministério, e que ele seja cada vez mais dominado pelo teu Espírito, para que ele desapareça e que o Senhor e que teu fruto seja visto através da vida dele, no nome de Jesus. Amém. Vamos provar o quão real. Pode chamar e declarar isso.